Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao maravilhoso Espírito Santo. É um prazer imenso estar aqui ao vivo com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida sobremaneira, na unção e no poder do maravilhoso Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a vida de todos os amados ouvintes da Rádio Emanuel. Nós estamos ao vivo, Rádio Emanuel 788, e também todos que estão me assistindo através do Facebook, Charles Rodrigues, não é? Estamos ao vivo também através do Facebook, e também essa mensagem nós vamos colocar no YouTube, pastor Charles Rodrigues. Meus queridos e amados irmãos, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos falando sobre o final dos tempos, o arrebatamento, a marca da besta, a terceira guerra mundial. Nós estaremos falando sobre a nova Jerusalém, como será o nosso corpo no céu, como será a cidade santa. E nós vamos receber uma mansão. De que tamanho é esta mansão? E que coroa vamos receber? Qual é a sua coroa? Que tipo de coroa vamos receber no céu? Qual é o idioma que nós vamos falar no reino de Deus quando Jesus restaurar todas as coisas? Aqueles que dormiram em Deus, que morreram, já estão na cidade santa. Que idioma eles estão falando agora? Eles reconhecem as pessoas, eles se lembram de nós, as pessoas que estão no reino de Deus, as pessoas que já estão na cidade preparada por Deus, a nova Jerusalém. Será que essas pessoas, elas se lembram do que viveram aqui? E aquelas que foram para o Seol, para o Tártaro, para o inferno? E um dia, todos que foram para o inferno serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E essa pessoa estará ali fisicamente, ou vai ficar dormindo e não vai lembrar nem que existiu? Então são muitas perguntas e vamos responder dentro da palavra de Deus no decorrer das nossas programações. Programa Heróis da Fé, com o seu irmão Charles Rodrigues, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã. Ontem, no nosso ministério, falamos sobre a terceira guerra mundial, sobre a guerra de Gog e Magog. E nós vamos falar um pouco hoje aqui, não é? Você que está no seu trabalho, você que está em casa, aonde quer que estas imagens estejam chegando, aonde quer que a minha voz esteja chegando, a minha oração é que o Espírito Santo abra o seu coração para compreender, para entender a vontade de Deus. Bem, nós vamos analisar aqui o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era um sacerdote, ele foi um sacerdote que foi chamado para profetizar nos anos 593 a.C. E o nome Ezequiel significa força. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. E realmente, porque no ano em que esse homem profetizou, ele profetizou na beira do rio Quebar, não é? É o que diz a Escritura. E o povo de Israel estava numa situação muito difícil. Eles eram ali cativos de Babilônia. E Ezequiel, sacerdote, ele tem uma visão dos nossos tempos. Ele tem uma visão do futuro. Deus mostra para Ezequiel a terceira guerra mundial. Deus mostra para o profeta Ezequiel também a construção do terceiro templo de Salomão. Deus mostra para Ezequiel o reinado de 1000 anos. Porque é importante você entender
que a igreja primeiro vai ser arrebatada, e o arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus. O arrebatamento, a palavra arrebatamento é resgate. Então Deus vai resgatar a igreja daqui. Por que que vai ser preciso um resgate? Lembre-se que Deus já fez isso com Elias, Deus fez com Enoque, depois Deus fez com Elias, Deus transladou Filipe lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Deus também, ele escondeu o corpo de Moisés. Eu falei sobre as duas testemunhas de Apocalipse 11, aonde em Mateus capítulo 17, Elias e Moisés aparecem vivos, eles se reconhecem. Pedro, João e Tiago reconhecem, nunca viram Elias e Moisés, mas reconheceram Elias e Moisés. Lembre-se que na época não tinha fotografia, não tinha o WhatsApp, não tinha o YouTube, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha foto de ninguém. E eles reconheceram Elias e Moisés. Lembrando que Moisés viveu nos anos 1500 a.C. e Elias nos anos 800 a.C. Então eles viveram em tempos diferentes e se encontraram no monte da transfiguração, aonde Jesus, em Mateus 17, ele então fica transfigurado ali na frente dos seus discípulos, não é? Ele investia muito nesses três discípulos, Pedro, Tiago e João. Agora, interessante dizer que esse profeta, ele vê o reinado de Cristo. Primeiro vem o arrebatamento, depois a guerra de Gog e Magog, que não é ainda a última guerra, que é o Amagedon. A guerra de Gog e Magog é a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Deus, ele vai resgatar o seu povo antes desta guerra, ou no começo dessa guerra, ou no meio desta grande tribulação. E o número dos gentios será completado. O evangelho está sendo anunciado, o evangelho está sendo divulgado no mundo inteiro, até se completar o número dos gentios. E aí, as duas oliveiras, Elias e Moisés, eles serão enviados então para evangelizar o povo judeu. Deus nunca desistiu do povo de Israel. Deus fez uma promessa lá em Gênesis 12 a um homem chamado Abrão, que era um homem de 75 anos, casado com uma mulher de 65, e aos 100 anos de idade, 25 anos depois, se cumpre a promessa, nasce o filho da promessa, Isaque. Felicidade é o nome, não é o significado do nome Isaque. E desde então a nação de Israel se multiplicou. Só que Abraão teve uma filha com a escrava Agar, e aí nasceu os árabes, não é? Então, os descendentes de Abraão com a escrava, não é? Com Agar, nasceram os árabes. E aí veio essas duas grandes religiões, não é? Que é o judaísmo e o islã. E eles se confrontam até hoje, não é? Até hoje há um confronto muito grande. Então são as duas maiores, uma das duas maiores religiões do mundo que descendem de Abraão. Veja, o judaísmo, o islã e o cristianismo. Então, esta terceira guerra mundial, não é? Essa terceira guerra mundial não será só por causa do poder aquisitivo de Israel, por causa das riquezas de Israel. Será uma guerra de ódio, será uma guerra aonde, por causa de dinheiro, as pessoas podem até negociar, não é? Agora, por causa de ideias, não é? Por causa de convicções, principalmente convicções religiosas, as pessoas não negociam isto. Então, quando houve a guerra do Iraque, a guerra no Iraque, o conflito interno no Iraque, foi por causa de dois grupos, os xiitas e os sunitas. Eles brigaram e enfraqueceu então a economia do Iraque, e aí entraram outras nações como os Estados Unidos e o Iraque, onde um dia
foi o Jardim do Éden, naquela região do Iraque, foi o Jardim do Éden. Hoje é uma terra devastada, é uma terra destruída. E os conflitos internos começaram por causa da religião e da política. Então, meus amados, o mundo está caminhando para isto. Cada vez mais as pessoas odeiam o povo da cruz, os cristãos, e cada vez mais as pessoas odeiam Israel. E há uma tendência em as pessoas se inclinarem, não é, para o islamismo, até mesmo mais do que para o cristianismo e para o judaísmo. Então é muito importante você entender que quando o Irã foi proibido, você tem uma ideia, o Irã foi proibido de fazer a bomba nuclear. E se você colocar na internet, você vai ver, eles juraram pelo seu Deus, que no dia que eles tiverem uma bomba nuclear, eles vão jogar diretamente essa bomba em Israel. Porque o acordo que eles querem, veja que a mídia não divulga os ataques contra Israel. O que é que está acontecendo em Israel? Já faz 2 semanas que Israel está sendo bombardeado. Mais de 500 foguetes, mísseis foram lançados contra Israel. Já faz 2 semanas de ataques e você não vê, não é, a mídia escrita, televisiva, falada. Você vê pouca gente falando sobre isso. Você não vê uma divulgação sobre isso. E o que é que os palestinos, não é, geralmente liderados pelo Hamas, pelo grupo Boko Haram, não é? Então, o que é que esses grupos radicais islâmicos eles fazem? Eles estão fazendo o seguinte: eles estão lançando foguetes contra Israel dentro de escolas. Eles entram numa escola onde tem criança, coloca lá os seus mísseis e joga contra a população. Eles não estão atacando as bases militares de Israel. Eles estão lançando nas ruas, eles estão mirando nas escolas, eles estão mirando nas residências, eles estão mirando, porque isso é contra as leis da guerra. Quando há uma guerra entre um país e outro, então há um campo de batalha e os alvos são bases militares. Então, o que é que eles estão fazendo? Qual é a estratégia de levar o mundo a odiar os judeus? Eles chegam com os seus mísseis e tanques e lançadores de mísseis em escolas e hospitais, em creches, em asilos. Eles chegam e lançam mísseis contra Israel para que Israel não possa revidar. Porque geralmente quando alguém está lançando mísseis, não é, contra um país, então aquele país vai revidar naquele alvo para que aqueles mísseis ali daquele alvo não seja mais lançado. Então eles estão usando essa estratégia, porque se Israel não tem direito nem de se defender. E se Israel se defender revidando, porque às vezes a melhor defesa é o ataque, não é? Então eles vão dizer, a mídia mundial vai dizer o seguinte: coitado dos palestinos, coitado, e as crianças dos palestinos. Mas ninguém diz coitado dos israelitas e as crianças dos israelitas, porque o acordo que esse grupo Boko Haram, o Hamas, não é, e outras tendências, outros grupos que odeiam Israel, não é, os radicais islâmicos, que toda religião começa geralmente de uma forma pacífica, não é? Mas depois pode se tornar uma religião terrorista. Isso acontece até dentro das igrejas. Você vê que há igrejas que prendem seus membros e proíbem seus membros e se metem na vida pessoal profundamente dos seus membros
e até mesmo aprisionam seus membros na placa da igreja. Se você visitar esta ou aquela igreja, você é disciplinado. Começa de uma forma pacífica e termina um terrorismo na vida deste ou daquele. Tem pessoas que visitam nossas igrejas e dizem: pastor, olha, se o meu pastor souber que eu estou aqui. É por isso que no domingo vamos falar sobre a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém, gente, a Bíblia diz que as portas estarão abertas. As portas estarão abertas. Sabe quantas pessoas nós recebemos no nosso ministério? As portas do nosso ministério estão abertas. E os membros da nossa igreja têm o direito de ir e vir. Porque no reino de Deus, na Nova Jerusalém, temos o direito de entrar e sair. Você tem o direito de aceitar Jesus ou não aceitar. Você tem a escolha de ir para o céu ou ir para o castigo eterno. Deus não vai obrigar, nem vai amarrar ninguém, acorrentar ninguém no reino dele. Agora, é muito interessante você saber que o ódio contra os cristãos, o povo da cruz, tem aumentado principalmente em países que têm grande influência do Islã, grande influência islâmica, certo? Ou países que são totalmente dominados pelo Islã. Por quê? Veja, eu estava na África, na frente da igreja. Eu nunca vou esquecer isso. Eu morei mais de 8 anos na África. E quando eu estava na África, num determinado país, alguém chegou, certo? E disse: pastor, brasileiro, sabia que nós estamos no seu país? E eu disse: ah, é? Que bom, não é? Eu não tinha entendido ainda. Eu falei: você tem família lá? Ele falou: nós temos soldados da nossa religião no seu país e no mundo inteiro. Sabe como nós vamos vencer a guerra contra Israel? Os aliados de Israel vão abandonar Israel. Nós estamos nos infiltrando em todos os países com células, com pequenos grupos, e estamos preparando homens-bombas no mundo inteiro. Sabe qual é o acordo que essas pessoas querem fazer com Israel? O acordo é: deixa eu entrar na sua casa, estuprar suas mulheres e matar vocês. O acordo que a descendência de Gog e Gog foi um homem que fundou uma cidade chamada Magog. Esse território se tornou lá na frente a tribo dos mongóis. Os mongóis, eles eram bárbaros, terríveis, foram os maiores e mais violentos bárbaros que já existiram nessa terra. E para você ter uma ideia, a muralha da China, no século 8 a.C., começou a ser construída por causa desse povo, que Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: olha, tem salvação para todos. Tem salvação para gregos, para romanos, para judeus. Tem salvação. Jesus, ele quer salvar até mesmo os citas bárbaros. Quem são esse povo, o cita? Esse povo cita é o povo de Gog e Magog. Esse povo cita foi o povo que fundou ali, ao extremo norte de Israel, algumas cidades que hoje são países como a Alemanha Oriental, Rússia, o Irã, a Níbia. Então, esses grupos de Gog e Magog, essas nações hoje, que um dia eram a tribo dos mongóis, dos grandes bárbaros, homens que invadiam aldeias e pequenas cidades da sua época e praticavam barbaridade, eram tão temidos que os chineses fizeram a grande muralha da China por causa deles. Agora imagine esse tipo de gente com uma bomba nuclear nas mãos. Com uma bomba nuclear nas mãos.
O que é que eles vão fazer? Com certeza, eles não querem acordo de paz. Eles querem varrer Israel. Por quê? Porque eles juraram pelo seu Deus. Eles acreditam que acabando com Israel, eles estarão então agradando ao seu Deus. E como negociar com alguém que diz: olha, para eu agradar ao meu Deus, eu tenho que matar você? Veja que eles se matam entre si, sunitas e xiitas, porque eles se tornaram tão radicais que se você não souber as leis do Islã, ou não souber fazer a oração corretamente, não é? Se você quiser pesquisar, coloque aí pessoas que são mortas por causa disso. É como se dissesse para você: reze aí, ore o Pai Nosso. Eita, errou o Pai Nosso? Então você vai morrer. E são fuzilados, para você ver o tamanho da brutalidade. Porque este povo são descendentes de um homem chamado Gog, da terra de Magog, não é? Então, o mundo está se preparando para isso, porque depois dessa guerra, a terra vai ser tão devastada, muita gente vai morrer, Israel vai se livrar por causa de uma intervenção divina. E o interessante é que Israel, nesta época, estará sozinho. Por que Israel estará sozinho? Então, os cristãos que amam Israel, hoje, países que apoiam Israel, que têm a tendência evangélica, não é? Que são países onde há muitos cristãos, até mesmo no governo, eles serão arrebatados. Então, novos governos com novas tendências, principalmente inclinados para aquilo que países onde a tendência é o Islã, ou tem grande influência e que odeiam Israel, então esses países irão marchar liderados por Gog e Magog. E de onde vem Gog e Magog? Do Irã. Quais são os países que vêm do extremo norte? Alemanha Oriental, Rússia, Líbia e tantos outros países árabes que odeiam Israel. Você já percebeu? Qualquer presidente, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, qualquer presidente que apoia Israel ou que se associa a cristãos, qualquer político ou qualquer pessoa, você percebeu o ódio gratuito de muitas pessoas? Por que isso? Esse cenário está sendo preparado porque depois desta guerra vai ter que aparecer um homem com uma solução. Um homem que vai trazer uma grande ideia da paz mundial e que vai fazer um grande tratado de paz entre os judeus para acabar com essa guerra, para acabar com as bombas nucleares entre judeu e palestinos. E aí, interessante que Ezequiel, esse sacerdote que se torna profeta nos anos 593 a.C., cujo nome é Deus Fortalece, ele, no capítulo 36, ele vê Deus restaurando a nação de Israel. Isso aconteceu em 1948, quando Israel, então, foi constituído um país, e aí veio a guerra de 6 dias contra Israel. Israel venceu vários inimigos. E agora, ele vê, não é, a profecia contra Gog e Magog, e ele vê também no capítulo 39, ele vê a destruição dos exércitos, a intervenção divina contra os exércitos que invadem Jerusalém, não é? E ele vê no capítulo 40 a construção do novo templo de Salomão. Então, nós percebemos o seguinte,
que Deus vai precisar resgatar a igreja daqui. Como está a nossa vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Porque Deus primeiro vai resgatar a igreja. Vai acontecer essa grande devastação no mundo. E aí vai vir a entrada do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. Ele só não entrou ainda, o anticristo, fisicamente, por causa da resistência da igreja, por causa do Espírito Santo. Mas quando o Espírito levar a igreja e o Espírito Santo não estiver mais aqui, então essa grande catástrofe mundial vai acontecer. Sabe? A terceira guerra. E aí, depois vai vir um acordo de paz. Quem não foi no arrebatamento vai passar por isso, gente. A Bíblia diz que homens irão desmaiar de medo. Sabe? Quem não for no arrebatamento não vai poder aceitar a ideia do dragão que levanta uma besta, não é? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. É um poder político, é um homem que ele é um político que vai receber apoio de um falso profeta, de uma grande religião. Então a ONU, juntamente com uma grande igreja neste mundo, vai apoiar este homem que vai intermediar o acordo de paz para acabar com esta guerra, para que haja paz entre palestinos e judeus, para que haja o ecumenismo, o agrupamento das religiões chamada uma religião só, a religião do mundo, para que todos os pobres, porque você sabe que o emprego do futuro, sabe, o que será de muitos empregos que estão desaparecendo hoje? Se você atrasar hoje uma conta, não é? Você compra numa loja, aí você comprou no cartão de crédito dessa loja e você atrasa uma conta. Eu sei disso de experiência própria, não é? Já aconteceu comigo. E aí alguém liga para você, aí você atende, sabe quem é? É um cobrador de dívida eletrônico. É um robô que vai cobrar você. Esses dias eu atrasei uma conta numa loja e aí ligaram para mim: alô, é o seu Charles? Eu falei: sou eu. Aí ele disse: aqui é o Zé. Quase que eu perguntava: é o Zé Mané? Aqui é o Zé, o senhor, estamos entrando em contato. Era um robô falando comigo. Então, gente, qual será o emprego do futuro? Quantos empregos estão desaparecendo? E a tecnologia avançando cada vez mais. Então esse homem vai trazer uma ideia. Ele vai trazer um crédito pessoal. E só vai ter direito a comprar, a vender, a negociar, a tirar passaporte. Só vai ter direito a ter esse dinheiro em conta. Sabe? Aquele que aceitar a sua marca. Aquele que aceitar a marca da besta, o 666. E se alguém não tem um braço direito, pode se colocar o chip na testa, porque é mais fácil para passar ali o escaneamento, não é? Agora, quem colocar a marca da besta ficou, não foi arrebatado, ficou aqui, não morreu antes, não foi para o reino de Deus, nesse tempo está vivo e aceitou a marca da besta, não tem mais jeito para sempre. Você está condenado ao lago de fogo. Então é muito importante tomarmos boas decisões aqui e aceitar Jesus como Salvador enquanto isso não acontece. Você não sabe se vai morrer hoje ou amanhã, ou se esta guerra, esse tempo pode chegar a qualquer momento. Não sabemos se Deus vai nos resgatar no começo dessa guerra, no meio ou no fim. Temos que estar preparados, como Jesus disse sobre as 10 virgens, onde 5 delas... Sabe que essas 10 virgens representam o arrebatamento? O casamento de Cristo com a igreja, as bodas do Cordeiro, é um casamento de 7 anos, não é?
Enquanto isso, 7 anos de guerra aqui. 7 anos de tribulação aqui. Sabe, vai morrer tanta gente que vai chover ácido. E os corpos serão lançados na terra. E vão colocar marcas de... Sabe, aqui as pessoas... Tem radiação aqui, não podemos entrar, ultrapassar esse limite. Porque será uma guerra onde as pessoas... Quem não morrer por ela, vai morrer por causa das doenças depois. O número de pessoas com depressão, câncer, sabe? E tantas doenças que vão surgir, vai aumentar assustadoramente depois dessa guerra. E você não precisa, nós não precisamos estar aqui. Deus vai arrebatar a igreja antes. Você já tomou uma decisão por Jesus? E se Deus arrebatar a igreja agora? Porque essa guerra está para estourar por esses dias ou a qualquer momento. E se seu corpo parar de funcionar agora, você vai ficar esperando, você vai estar no reino de Deus, na Nova Jerusalém, esperando tudo isso acontecer, nas bodas do Cordeiro, não é? Ou você vai estar no Seol, no inferno, no abismo, esperando tudo isso acontecer para ser julgado e condenado e ir para o lago de fogo. Sabe, meus amados, vamos ler aqui. Vamos ler para que você perceba que é muito sério. Vai morrer tanta gente. Em Ezequiel, capítulo 39, no versículo 14. Vamos aqui no versículo 14. Diz assim, aliás, Ezequiel, capítulo 39, no versículo 11. Vamos lá. Velho Testamento. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel. Eles vão morrer, vai ter intervenção divina. Ninguém consegue destruir mais Israel, é promessa de Deus. Deus fez essa promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. No vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar, ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões, repare, serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog, multidões de seguidores de Gog. Esse nome Amon-Gog ou Ramon-Gog significa multidão de Gogs. Significa que muitos seguidores aliados de Gog irão cair mortos ali. Durante 7 meses, repare, gente, por que vai ser uma guerra nuclear? Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Isso vai ficar na história do mundo e na história de Israel. Palavra do soberano. Deus mente, gente? Claro que não. Palavra do soberano Senhor. Depois de 7 meses serão contratados homens, porque a guerra vai ter um grande nível de radiação. Só depois de 7 meses é que vão poder se aproximar dos corpos. Serão contratados homens para percorrer a terra e sepultarem os que ainda restarem. E assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra, um desses homens vir um osso humano, fincará um marco. Vai colocar uma placa, radiação. Ficará um marco ao lado do osso, até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog, das multidões que morreram com Gog. Também haverá ali uma cidade, a qual
dará o nome de Amonã, ou seja, todos que foram sepultados. É como se fosse um grande cemitério, não é? Essa cidade são aqueles que morreram ali nesta guerra com Gog. Então, Amoná, multidões, e assim eles purificarão a terra. Meus amados, meus irmãos, isso aí vai acontecer antes da manifestação do anticristo, do 666, da marca da besta e do acordo de paz com Israel e os palestinos. Quando você ouvir noticiários sobre isso, fique atento. Uma grande guerra está por vir. Não é palavra minha, é a palavra de Deus. Essa guerra ainda não é a última guerra. Essa guerra não é o Armagedon. Depois disso, o profeta vê a segunda vinda de Jesus. O reinado de Jesus, a nova Jerusalém vai descer. Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra conosco. E depois Satanás será solto por algum tempo. E aí virá o fim para a morte, para Satanás, sabe? Virá o grande julgamento. E vamos falar sobre tudo isso no decorrer das nossas programações. Hoje falamos sobre a Terceira Guerra Mundial, sobre a guerra de Gog e Magog. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você achou relevante esse assunto, sabe, compartilhe, marque seus amigos, porque estamos no tempo do fim, gente. Nós estamos no tempo do fim. É tempo de você buscar a Deus, de você priorizar a sua salvação, priorizar a vida eterna. E se não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus enquanto é tempo. Você não sabe se vai viver se vai viver mais 1 ano, 2 anos, você não sabe se vai viver mais alguns segundos. E para onde vai a sua alma? Sua vida já é eterna. Você já tem vida eterna, você já é eterno. Onde você vai passar a sua eternidade? Toma uma decisão para que você não seja pego de surpresa. Quem tem ouvidos, ouça a voz do maravilhoso Espírito Santo. Comunicando Pastor Charles Rodrigues.